Saudações, caros membros do canal. Falamos antes aí, tem alguns vídeos longos, resolvi fazer um vídeo short. E o Cristo, na verdade, um princípio universal e cósmico, como entendemos na gnose de Samuel Alveor, que fundamentalmente se manifesta em três aspectos. O cósmico, que é essa força que permeia toda a criação, ela se manifesta após a saída de todas as essências e quando Deus quer uma manifestação de si, ele manifesta saindo-se do absoluto, incriado, absoluto e manifestado, tudo em potencial. É como uma semente, uma grande semente, que tem tudo em potencial, todas as virtudes, qualidades, porém ela não foi cultivada. Quando ela necessita que ela se desenvolva, ela vai então se manifestar. E para isso então ele faz, através do seu raio divino Okidanok, então ele se manifesta. Então um dos aspectos da manifestação do Cristo é justamente esse aspecto de ordenação cósmica. Ele é um movimento que permeia toda a realidade. Quando ele se manifesta, então, é o aspecto cósmico. O aspecto íntimo. Todo ser humano que trabalha sobre si com a doutrina da revolução da consciência, ensinada, como disse, por Samuel Alveor, que nesse canal tratamos sobre gnose de Samuel Alveor, e não aquela gnose histórica que estou vendo volta e meia muitos conteúdos na internet falando lá da época dos gnósticos, da época próxima do Mestre Jesus, dos que vieram depois, dos que entraram, dos debates que houve com Plotino e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, é outra coisa. A gnose Samuel Alveor, ela apenas usa o conceito de gnoses que aquelas pessoas naquela época utilizavam para expressar esse conhecimento de uma forma particular que cada pessoa compreende a realidade, contanto que tem uma ordenação esotérica no trabalho. É um trabalho iniciático, um trabalho de desenvolvimento, sim, é de autoaperfeiçoamento, mas não se faz sozinho, porque uma pessoa não recebe instruções para poder, de uma forma assim aleatória, ela não aprende por si só. Ninguém pode simplesmente se auto-revolucionar a consciência, porque temos nossa consciência adormecida. Como Samuel Alveor explica muito bem, temos 3% de consciência livre, não desperta, e o nosso objetivo é trabalhar sobre nós mesmos com as práticas ensinadas, com o ensino que nos mostra o discernimento do que é consciência e do que é ego, e esses 3% que correspondem a um átomo de cada uma das três forças primárias, um átomo do Pai, um átomo Filho, um átomo do Espírito Santo, do Sacratíssimo Espírito Santo, cada um deles localizado nos seus três centros principais, que é o centro pensante, o centro da razão, do discernimento, que é o do Pai, o centro do movimento, o centro motor, que fica localizado na nossa nuca, no topo da coluna vertebral, quando faz o encaixe com o cerebelo, com o cérebro, que é o átomo do Filho, o movimento, que é a representação do Cristo, e o átomo do Sacratíssimo Espírito Santo, que é aquilo que reproduz a vida em nós, não só que anima nosso corpo, que nos dá esse calor que todos temos, como a condição de procriar a espécie, que é o centro sexual. Então, esses 3%, que são esses três átomos, nesses três centros especificamente citados, isso posto em atividade mediante certo ensinamento, certas práticas, vai e dá início ao processo iniciático do prospecto da pessoa que se candidata a buscar a essência de viver ensinamentos crísticos, aquilo que Jesus passou quando esteve, outros mestres o passaram anteriormente, outros o fizeram após a passagem do Mestre Jesus, seja calcados no exemplo que ele deu, ou não, porque há outras correntes de outros mestres, de outras influências cósmicas. Afinal de contas, a ideia da doutrina crística, ela permeia fundamentalmente todas as formas religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Mas a forma de cada uma delas vai variar de acordo com o povo, com o traço daquela etnia, daquela região, daquela época. Então o que aconteceu na China foi diferente do que aconteceu no Egito, mas fundamentalmente também aconteceu nas Américas, nas pirâmides maias, no Tíbete, lá na Malásia, naquela região do sudeste asiático. Isso é o fenômeno do Cristo íntimo na pessoa, o indivíduo, quando essa força que é então da criação, e ela é divina, então nós temos essa força em nós mesmos. Então esse é o Cristo íntimo.
que busca se reintegrar com o Cristo cósmico, que é o princípio que permeia toda a criação. E é o Cristo histórico. O Cristo histórico é a pessoa que encarnou esses valores em dado momento histórico da sua existência, e daí ela passa a entregar essa verdade que tem uma tendência a ser particular, porque é da idiosincrasia daquele mestre, a pessoa que encarna o Cristo em algum sentido, torna-se outro ser, já não é mais um humano comum, já é um homem autêntico, um homem verdadeiro. Quando falo homem, não faço acepção de gênero, digo homem na acepção completa da criação divina, do ser humano, do homem. Inicialmente na Bíblia hebraica se fala do Adam Kadmon, que era o homem hermafrodita, o homem tanto macho quanto fêmea. Afinal de contas, na Bíblia fala que macho e fêmea os fez. Aí pensa, então fez Adão e Eva. Pois é, mas como que ele fez macho e fêmea e depois a erva surge? Então ele era andrógeno, hermafrodita, que é a mesma palavra, né? Andrógeno no grego, hermafrodita, eu acho que é latim ou é grego também. Então, fundamentalmente, esse é o processo. Então, repetindo, o Cristo, ele é cósmico, ele é íntimo e ele é histórico. Está em tudo, se manifesta naquele que o busca, e aquele que o busca vai fazer em algum momento histórico, e nesse momento ele torna-se então um Cristo histórico. Esses são os 3 aspectos do Cristo, que não é só a pessoa do Mestre Jesus.